Se liga, acorda, levanta. Essa é a geração que vai fazer isso. Tomem seus lugares e lá vamos nós. As 7 leis da riqueza. O que é 7 leis da riqueza? Rapaz, se eu pudesse assim, abrir sua cabeça, dar uma limpada nela, abrir seu coração, tirar todo o entulho e falar assim, fica só com isso aqui ia te prosperar em tudo. Você tem que entender que a riqueza, em todos os lugares, todas as culturas, todo tipo de riqueza funciona do mesmo jeito. Primeira lei da riqueza, chama-se natureza. A natureza sustenta todas as leis. A natureza não precisa do homem, não precisa. Presta atenção. A natureza não precisa do homem. O homem pode desfrutar da natureza, é diferente. Se a natureza precisasse do homem, Deus teria feito o homem primeiro, a natureza depois. Então tem um princípio, você vai anotar aí, chama princípio da ordem. O princípio da ordem aponta que a natureza não precisa do homem. Só que, numa linguagem mais detalhada, nós somos a natureza também. Só que a gente acha que a gente nasceu para destruir a natureza. E a gente, com os nossos pensamentos, os nossos movimentos, as nossas conexões, a maioria das pessoas são antinaturais. Acho que você vai dar uma bugada depois, nós vamos arrumar isso aí. Presta atenção no que eu estou te falando. Fala todo mundo comigo. A natureza não precisa do homem. Isso é uma perspectiva do que é o princípio da ordem. Deus criou as coisas na sua sequência. A penúltima coisa, Deus criou o homem. A última coisa, Deus criou o desfrute. O que dá tudo errado? Quando o homem não cumpre o 7º dia. O que a gente chama de sábado, para você entender, não significa 7º dia. O 7º dia é a plenitude da criação, tá? Tem gente que confunde até, acha que tem que ter uma religião com o nome de sábado. O negócio chama 7º dia, é o fim da criação. Se você quiser anotar o código, é o fim da criação, é o desfrute. O fim de tudo é o desfrute. Eu estava com os sócios hoje almoçando com um investidor, e aí eu perguntei, quantos anos tem essa empresa nossa? Aí alguém falou, 6. Eu falei, está explicado porque cresceu 50 vezes. A empresa tem 6 anos, 6º ano é exponencialidade, próximo ano é de desfrute. Aí a gente riu adoidado. Pode pegar, aprender a natureza, entender os ciclos da natureza. Tanto é que Deus falou assim para os judeus, vocês vão plantar por 6 anos, no 7º a terra tem que descansar. Lembra disso ou não? E eles não pararam, pagaram caro por isso. Se você atropelar o descanso da terra, se você atropelar o descanso do tempo, se você atropelar o descanso de um negócio, você vai pagar caro por isso, porque isso é natural. Então a lei número 1 da riqueza é a natureza. A natureza como um todo, começando por o átomo, próton, elétron, nêutron, começando por tudo isso, toda a formação, física, metafísica. Entendendo que a natureza tem a natureza eterna, tem a natureza temporal. Tem a natureza que é do Cronos, tem a natureza que é do Kairos. Entender a lei número 1 da riqueza vai mudar completamente sua vida. Chama-se natureza. Depois que você chegar numa conclusão, você vai entender que você também é a natureza. E que você não pode atrapalhar. Vou te mostrar o que é ser antinatural. Quando você duvida, você é antinatural. Quando você tem medo, você é antinatural. Marcelo, e quando eu estou cansado? Apesar de você não acreditar, se você está cansado, só fica cansado quem não está cumprindo um propósito. Porque todas as forças são renovadas todos os dias. Se você está comendo errado, dormindo errado, sem beber água, sem felicidade, sem se sentir amado, sem dopamina, que é novidade de vida, se você está desse jeito, a sua vida vai virando um cansaço. E a culpa não é que você está cansado, você está desconectado do propósito natural, almático, espiritual. Você entender a natureza eterna, a natureza metafísica, a natureza física, você não tem como ficar cansado. Marcelo, você quer ser o bichão, você quer falar aqui para nós, aqui, para os brasileiros, e para 8 bilhões de pessoas na Terra, que você não cansa? Não consigo cansar, cara. A pergunta que todo mundo fala para mim todo dia. Aonde você arruma essa energia? Eu já nem gosto de terminar de ouvir a pergunta, eu já falo no mesmo lugar que você. Só que você não sabe usar a sua. O que é ser antinatural? Ter medo, ter dúvida, desanimar. Esses negócios significam que você está sendo contra a natureza. Mas eu estou preocupado. 85% das suas preocupações não vão dar em absolutamente nada, mas você gastou 85% da sua vida com elas. Marcelo, sabe o que é? Eu tenho trauma demais, eu não quero cair. Por que você já não aprende e cresce com isso, ao invés de se diminuir com isso? A pessoa faz é diminuir.
a si mesma, ao invés de aprender com aquilo e ficar mais forte. Ela faz ela ficar mais fraca. Pelo contrário, se é na natureza, a natureza ela é adaptativa. Não são os mais fortes que sobrevivem, são os que se adaptam rapidamente. Então, se o mundo passar por um caos, e o Sol não... se der algum problema no giro da Terra, o globo parar de girar, e ficar Sol constante, a maioria da Terra morre. E aí está o detalhe, tem gente que não pensaria como resolver. Peraí, se a natureza está dando um sinal, eu preciso agir naturalmente, eu não posso ter essa exposição solar. Tem coisas que a sua mente natural começa a perceber que você pode usar. Só que a gente, como ser humano, deixou de ser natural. A gente foi para as coisas artificiais, a gente foi para a tecnologia, e hoje a gente é escravo do pensamento, a gente não pensa. Eu estou em algumas reuniões e o tempo inteiro eu estou vendo isso agora. As pessoas, não, pergunta para o ChatGPT, eu tenho uma birra disso, de gente que não pensa. Ela não quer mais perguntar para ela mesma, ela não quer quebrar a cabeça, ela quer o ChatGPT. O que eu estou prevendo? Que nos próximos 30 anos vai ter ninguém pensando mais. Isso vai ser o fim do mundo, porque a gente vai deixar de ser natural, e aí vem uma previsão, nós vamos virar todo mundo humanoide. Eu não vou virar. Eu prefiro ficar pobre, eu prefiro ir... É o que eu sempre quis de verdade mesmo, é ir sentar numa roça e pescar, então eu estou nem aí para ChatGPT. Ah, não está não. Quer dizer, tem uma empresa minha que faturou com o ChatGPT, não com o GPT, uma inteligência artificial que a gente criou, a companhia, só a inteligência artificial faturou mais de 400 milhões, sozinho. Só vendendo sozinho. Então, quer dizer então que você não é natural, eu estou governando sobre ela, não estou escravo dela, é diferente. Agora a humanidade vai virar escravo disso. Eu estou assombrado com esse tipo de negócio. Então vamos lá, a primeira coisa é ambiente. Lei número 1, ambiente não, natureza. Natureza é a lei número 1 da riqueza. Entender a natureza como ela é. Quer ver? Acompanhe aqui comigo para ver se dá para destravar na riqueza. Quando eu tiver 90 anos, alguém perguntar de riqueza para mim, eu vou falar assim, olha para a natureza. Tem um negócio chamado terra, semente no chão, fase 1. Rompeu a semente, aí cresce a raiz, a fundação. Vai a plantinha vai crescendo, depois ela vai ficando larga, vira uma árvore. A copa cresce, o fruto aparece. Fase 1, plantar a semente. Fase 2, prosperidade, que é o romper da planta da árvore. Quando ela amadurece, ela entrega a última fase, 3, que chama riqueza. Olha o que eu acabei de falar, sabedoria, prosperidade e riqueza. Semente, árvore e fruto. Se a riqueza não é natural, eu não sei o que é isso aqui. Vamos estudar agora os rios. Tem uma montanha, a pressão de água do solo faz a fonte, que é o número 1. Essa fonte escorre, entra no número 2, que é o leito. Leito. Aqui tem uma queda de água, chama foz. É o número 3. Olha que interessante. A sabedoria é a fonte, é Deus. Esse romper do rio é a prosperidade. O transbordo do rio chama-se foz, é a riqueza de um rio. Quer que eu te provo como é que corta a riqueza de um rio? Não sirva água para ninguém. Como é que chama isso aqui? Isso aqui chama represa, não é rio mais. Cortou naturalmente a riqueza. Por que represa não tem riqueza? Porque peixe dentro de represa não reproduz. Alguém sabe disso, né? Significa que pessoas que são represas quebraram a fase, chama transbordo. A árvore que não dá fruto quebrou a riqueza. Se vocês quiserem ficar enchendo meu saco, eu vou pegar aqui um corpo feminino e vou mostrar como é que faz riqueza do mesmo jeito. Você pega um masculino, manda um mingau aqui para dentro. O mingau em 41 semanas vai crescer. O mingau sai a um menino de 50 centímetros. O mingau vale 1. Esse aqui vale 10 mil em relação ao tamanho. 10.000% de retorno. Um mingau microscópico vira uma criança de 50 centímetros. Interessante. Esse aqui tem a semente, esse aqui tem a terra, esse aqui é o fruto. Aí se você entender o que é natureza, você vai ser rico tanto com água, tanto com árvore, tanto com animal, como em reprodução genética. Aí você começa a perceber aí com dinheiro. Dinheiro não é riqueza. Fala comigo para ver se destrava. Eu sei que vocês não acreditam. Mas vamos dar um jeito. Uma hora você vai entender. Fala assim, dinheiro não é riqueza. Por quê? Não é natural. Quê? É isso mesmo? Eu falei de gente, falei de rio, falei de planta,
Posso falar de qualquer coisa que é natural. Fala com a boquinha assim: riqueza é natural. Então, se o pilar número 1 da riqueza é a natureza é a base. E o dinheiro? Não é o dinheiro! O dinheiro é uma energia de troca. Deixa eu te ensinar o que é o dinheiro. O dinheiro não tem relação com isso aqui. Deus não criou o dinheiro. Não é com rio, não é com árvore, não é com bicho, não é com gente. O que é o dinheiro então, pelo amor de Deus? Por que o povo mata por causa de dinheiro? Porque o dinheiro é o jeito mais rápido de não precisar de plantar e colher. Você pode roubar de alguém. Como assim? É o seguinte: como Deus não criou o dinheiro, o homem não quis governar lá no Éden. Quando ele sai do Éden, ele não quer aprender as coisas. Do suor do seu trabalho você vai ter que comer. Aí começam os preguiçosos, não quer fazer isso, quer viver do outro. Éden sempre foi governalismo, reino vai ser governalismo de novo. Deixa eu ver se eu te ensino com um gráfico, talvez vai ser melhor. Aqui ó, o Éden está aqui, nós estamos aqui ó, o agora é aqui ó. Aqui foi governalismo, aqui um bando de idiota está disputando se o socialismo ou o capitalismo é o melhor, e aqui vai ser governalismo de novo. Aqui é o reino, aqui é o Éden. Deus falou assim: governe. Então não tem socialismo no Éden não, nem capitalismo, que Deus não criou o dinheiro. E nem falou que tinha que ficar fazendo coisa social para ninguém aqui. Governo, vou pôr nem nome nesses bichos, você que põe, fechou? Faz tudo que você quiser, multiplica, arregaça. Aí entra o sindicato dos excluídos, na figura de uma serpente, fala: vamos ser igual a Deus. Teoria da igualdade, é o que criou o socialismo. Mentira, não existe igualdade. Se existisse igualdade, Deus ia falar que a gente é igual a Ele. Ele falou que a gente é imagem e semelhança dele. Então cada um vai governar até onde quiser. Não tem limite, ok? Se a gente fosse igual, Deus teria feito a gente na fábrica, a gente ia ter uma placa de série e a gente ia ser igualzinho nas mesmas coisas. Se eu falar uma coisa aqui, cada um tem um sentimento diferente. Então presta atenção, nós não somos iguais, essa teoria é falida e assim engana os pobres. Por quê? Para o pobre acreditar em igualdade, todo mundo tem que ser pobre igual a ele. Todo mundo tem que ter o poder de compra anulado igual a ele. E eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração: o que o governo de hoje está fazendo é afastar todos os ricos desse país para quebrar ele no meio, porque para eles tanto faz se tem rico ou se tem pobre, desde que eles mandem no dinheiro, nesses trilhões, por mais que seja metade, que eles quebrem esse país, é o que eles querem. Eles querem rodar a teoria da igualdade para todo o pobre ficar feliz e ver todo mundo fudido. Mas aí eles que são os gafanhotos, eles vão mandar. Ao contrário de quem é governalista, que quer ver o povo rico, um povo se levantando, um povo que não depende de Estado. Esses caras são malignos e eles estão fazendo isso de propósito, e eles estão fingindo que nada está acontecendo. Eles usam todo o nosso próprio dinheiro para contar uma história que não existe. Esses malucos fazem isso. A serpente do Éden tinha a mesma coisa. Eva, como é que você vai ser igual a Deus? Ninguém é igual a Deus. Quando Lúcifer quis ser igual a Deus, Deus colocou Miguel no meio do caminho e falou assim: Miguel. Eu coloquei o nome do meu filho 03 por causa disso. Olha o que significa Miguel: quem ousa ser igual a Deus. Esse é o significado de Miguel. As pessoas, elas colocam a gente, cada um num nível, não tem igualdade. Só que eles mentem sobre a igualdade. Mas e o capitalista? Então, agora eu entendi, nós é capitalista. Não seja capitalista, porque o capitalista, ele julga as pessoas pelo capital que as pessoas adquiriram. Por que existe muito golpista? Por que existe muito ladrão? O ladrão quer tomar o dinheiro e o golpista está dando golpe em nome do capital. E as pessoas vão respeitar ele, então ele não está nem aí para a moral e para a ética, porque ele precisa só do capital para todo mundo respeitar. Hoje os valores e os princípios estão todos destruídos, porque não precisa ser honesto. Tem dinheiro, acabou. Vocês estão percebendo isso ou não? Presta bem atenção. Essa teoria da igualdade não foi Lenin, não foi Karl Marx, não foi Stalin, não foi Antônio Gramsci que criou, foi o diabo que criou. Aí você pensa: e o capitalismo? O capitalismo coroa as pessoas pelo dinheiro. E o que eles fazem? Eles amam definir isso dessa forma para travar todo mundo para não prosperar. Acredite, a maior parte dos capitalistas que eu conheço patrocina o socialismo. Só tem 2% das pessoas aqui, quer dizer, o contrário, 2% aqui e 98% aqui, ó. E o que é o problema dos capitalistas? Eles fazem de tudo para isso aqui nunca diminuir e aqui também nunca aumentar. Só que no Éden, sempre, escreve todo mundo assim, ó: eu sou governalista. Se no Éden era governalismo,
No reino vai voltar a ser governalismo, mas que era 100%. Era só seguir o que Deus falou. Marcelo, o que é governalismo? É o governo do céu e na terra. Não precisa de nenhuma dessas duas pessoas aqui. Isso aqui é um modelo de puxa para cá, que puxa para lá, e no final das contas esse aqui rouba as nações. O despertar da identidade, a clarificação do propósito de um povo faz o povo ser governalista. Quando uma pessoa prospera, ela precisa de lembrar do Estado. A parada é o seguinte: a natureza reprova completamente o que está acontecendo aqui. Vou explicar por quê. Não existe terra mais rica que o Brasil. Não existe. De ar, terra, água, subsolo, pré-sal, não tem. Pelo volume, pela atmosfera, pelas 3 safras, pelo espelho d'água, pelo minério, pela floresta, pelo rio, pelo aquífero, por tudo. Não tem intempérie, tem nada. Naturalmente somos o país mais rico. Mas por que a gente não é rico? Porque a gente tem um povo com mentalidade miserável, buscando uma utopia que não existe. Marcelo, por que você está falando isso? Eu não estou preocupado com o governo, eu estou preocupado com o povo. Se o povo se levantar, esse governo vai virar funcionário do povo e não babá do povo. Então, falando sobre riqueza, vai ficar mais difícil agora empreender. Você não empreendia antes, imagina agora. Vai estar forçando para dar errado. Então você tem que gastar mais energia. E aí, Marcelo, você vai embora? Eu acredito que eu ainda tenho um tempo. Eu vou investir minha energia. Se o povo não entender, eu vou fazer o quê? Não, vou fazer o quê? Não é possível. Eu tenho convicção no meu coração que as pessoas vão repudiar isso. Nós só precisamos contar. Mas como é que as pessoas vão acreditar em nós? Prospere, governe, se liga, acorda, levanta. Essa é a geração que vai fazer isso. Então, se o primeiro é a natureza, o segundo é o quê? Presta atenção. O segundo é ambiente. A natureza funciona. Fala com a boca assim, a natureza funciona. Agora, o ambiente precisa ser gerado. Então, a lei número 2 é gerar ambiente. O que significa gerar ambiente? Natureza é natureza no mundo inteiro. Só que se não gerar um ambiente, por exemplo, tem partes do Brasil que tem areia e o povo falou a vida inteira, não dá para plantar nada em areia. Aí chega alguém que entende a natureza, vai lá, mas por que não pode? É porque não tem água. Só furar o chão, caramba. Puxa a água do chão e planta aquilo que pega em areia. A areia funciona também para plantar. Aí o outro surto mas nós não temos essa cultura, então te faltou só ler a natureza e gerar o ambiente. Se você for no sertãozão baiano, você vai ver um monte de terra devastada e do nada o oásis jogando água para cima. A Patrícia é baiana. É verdade ou não? Aí você fala, a terra é amaldiçoada? Não, falta cultura. Cultura de gerar ambiente, porque fala com a boquinha, fala assim, toda a natureza é rica. E se toda a natureza é rica, qual que é o motivo desse povo não entender? Do Brasil inteiro. Deixa a Bahia de lado agora. Nós estamos em São Paulo, o lugar que mais tem dinheiro no hemisfério sul. Por que tem gente sofrendo com pobreza extrema? De novo, a natureza é rica, São Paulo é a mais poderosa do hemisfério sul, mas por que tem gente na mesma cidade que não entendeu o rolê? Porque não gerou um ambiente. Natureza é imutável, mas eu preciso criar atmosfera. A criação de atmosfera é tão grande que se eu quiser fazer chover, eu faço. Começa a dar choque nas nuvens. Vocês já viram fazendo isso lá em Dubai? Depois pesquisa quem não viu. Aí começa a dar choque e descarrega a chuva. Ah, você está de brincadeira comigo. Isso é a manifestação de um ambiente. Dá para engravidar a atmosfera, se você não sabe o que eu estou falando. Tem como tirar a água do ar. A água do ar. Pega um processo de umidificação e tira a água do ar. Seu ar-condicionado faz isso. Vocês já viram que tem um dreno no ar-condicionado que fica pingando? Uma máquina de ar-condicionado tira a umidade do ar e transforma em água. Ou seja, tem como engravidar esse negócio. Tem lugares que chove muito e tem lugares que não chove. Quando você for comprar uma fazenda, não compre porque está barato. Pergunta no Google o nome da cidade, a região vai mostrar quantos milímetros de chuva tem por ano. Mas e aí? Você teve instrução socialista? Sim, na escola, estudei na escola pública. Aprendi a jogar o jogo capitalista, porque é um jogo. Nós estamos num ambiente de capital, onde valoriza e desvaloriza pessoas por isso. Eu estou lá na Itália, na loja da Ferrari. A vendedora olhou para mim com desprezo. Eu falei, vou
Estou nem aí. Aí continuei, ela não dava moral, não queria pegar os produtos, não queria fazer nada. Aí o Medina estava comigo e falou: você conhece ele? Ela: não. Deixa eu te mostrar a garagem dele. Aí mostrou lá, né? Uns 15 milhões de carro dentro da garagem. 15 milhões de reais, né? A mulher viu uma Ferrari que eu tenho lá, que é a única do Brasil, desse jeito. Uma Ferrari que se for comprar nova é 8 milhões. Bateu o olho, olhou de novo para mim. E queria desmontar a loja e mostrar. O que significa isso? As pessoas não respeitam gente, elas respeitam capital. Nesse tipo de jogo, você pode contar a história que você quiser. Se você não tiver resultado, ninguém te respeita. Eu descobri algo nesse jogo. Eu não preciso ser amado por ninguém. As pessoas vão ter que me engolir pelo resultado. Então, você às vezes não prosperou até agora porque você quer ser amado. Você não precisa ser amado. Não é o jogo das pessoas. As pessoas só te respeitam pelo seu resultado. E aí você tira um treino brilhante. Se as pessoas querem, só vão respeitar você não pelo que você é, mas pelo que você alcançou, então trabalhe para isso. Só que aí fala: eu não vou fazer isso pelos outros. Não, então, se você tiver resultado, você vai fazer por você, porque o resultado é seu. De brinde, esse povo cala a boca. Está entendendo ou não? Então, não adianta ler a natureza. Se eu fosse você, eu iria ler a natureza. Os maiores pensadores do mundo, incluindo Salomão, que é o mais sábio de todos que já existiu, aprendeu a ler a natureza. E eu aprendi a ler a natureza com ele, porque eu ficava inculcado. Por que Salomão é tão rico? Como que um cara há 3.000 anos, 30 séculos atrás, tinha mais de 3 trilhões de dólares? É o seguinte: o que você precisa fazer? Entendeu a natureza? Fala assim, ó: a natureza é simples. Se uma pessoa começar a criar complexidade, não é a natureza, alguma coisa artificial da cabeça problemática dela. Criei ambiente. Criou ambiente? Ótimo. Terceiro, anota aí. Criou ambiente, precisa da semente. Semente é um terceiro pilar da riqueza. O que é semente? Semente de ideia, semente de sêmen humano ou animal, ou semente de plantas. Eu preciso da semente, preciso do gatilho. Se quiser escrever semente, é o gatilho. Por que a semente é importante? Tem gente que é apaixonada em semente e põe no bolso. Semente tem que plantar na terra. Ideia tem que plantar na cabeça. Cérebro é igual à terra. O que você tem que entender? Você entendeu a natureza, você vai ler tudo. Você entendeu o ambiente, você não vai deixar ninguém destruir o ambiente. Por exemplo, o ar-condicionado aqui no ambiente está agradável, sim ou não? Se eu desligar, vai ficar que jeito? Vai devagar o ambiente sendo comprometido. O que vocês preferem? Vocês preferem que eu desligue o ar e esse negócio vai tocando devagar, vai esquentando? Ou vocês preferem que eu coloque o ar no muito gelado para você ficar tremendo, trincado? O que você prefere? Muito gelado ou ar desligado, baixando a temperatura devagar? Desligar o ar. Vocês gostam mais de conforto, né? Só que se vocês começarem a pular e a falar, vocês vão preferir passar frio do que passar calor. Ou seja, nós estamos falando de ambiente. O lugar é o mesmo, eu sou o mesmo, a palestra pode ser a mesma, mas pode destruir a experiência. Assim também é a semente. Se o ambiente não for gerado, eu sou casado, mas você não casar com essa mulher todo dia, esse trem não presta. Aí que está o problema que ninguém entende. O casamento não é o dia que você registrou isso num cartório, ou numa unção pastoral, ou do padre. É o dia que você fez isso hoje. Porque casamento é ambiente. Empresa também. Amizade também. Geração de ambiente. Por que as sementes que vocês pegam não prosperam? Porque vocês não sabem ler natureza e não entendem ambiente. A semente é a mesma coisa de pôr no concreto. Não, mas eu acho que está molinho aqui, tem água. Aí põe concreto mole. Aí o trem seca, a semente vai para onde? Você tirou a potência dela. Não, eu vou largar aqui no asfalto. Se for de Deus, vai pegar no asfalto. Eu vou pôr no espinho. Não vai pegar porque vai ficar sufocado. Eu vou pôr numa terra dura e seca. Não vai pegar porque precisa de ter energia na terra. Dura e seca não vai. Tem semente que precisa de água. E aí está o detalhe. Se você não entender essa lei da riqueza, não vai adiantar. Lei número 4. Prosperidade. O que é prosperidade? Nunca confunda nada que eu estou falando com dinheiro, porque as 7 leis da riqueza não tem dinheiro nelas. Dinheiro é pecúnia. Eu ia mostrar, agora eu vou mostrar. O que é o dinheiro? Fiz o desenho aqui, acabei passando. Por exemplo, você planta milho, eu planto café.
Eu quero comprar uma saca de milho. Com o que eu vou pagar? Com café. Só que você está me entregando a saca de milho e não quer pegar café, porque você já tem café no estoque. Você negociou com outra pessoa outra vez, certo? Aí que cria o dinheiro. O dinheiro não é riqueza, caramba. O dinheiro é uma troca, uma representação da riqueza. Chama energia de troca. Então, para eu comprar esse milho, eu preciso vender bem meu café para ter o tal do lucro. Não só faturamento, é o lucro. Pego este dinheiro, entrego o café, pego o dinheiro. Uso o dinheiro, compro o milho, o cara me entrega o milho. Esse triângulo aqui, ó, foi isso que fez o dinheiro ter tanto valor.